Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. É um prazer receber a sua companhia e audiência para a gente embarcar numa conversa que traz saúde mental, reflexão, crescimento e desenvolvimento. Hoje eu estou aqui com Eu vou dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de entrevistar um professor meu aqui. Só que ele é o professor do professor. É Rodrigo Pieri. Ele é psicólogo analítico do esporte, ele tem doutorado em psicologia social, professor universitário e está aqui com a gente pela primeira vez. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, cara. Anderson. Obrigado a toda a equipe aí da Psicologia e Propósito. Um prazer estar aqui. Só aproveitando, né, o finalzinho do ano para que um professor universitário consiga tempo para vir aqui. Já lançamos tudo, já está tudo já tranquilo, terminou, né? Já. Todo mundo foi aprovado? Sim. Que maravilha. Olha, eu estava conversando com o Rodrigo aqui antes da gente iniciar o nosso podcast, porque a psicologia analítica, para mim, é a mais complexa de todas. Respeito muito todas as abordagens, mas a psicologia analítica que traz aí uma outra maneira de observar, ver o ser humano, que cada uma tem a sua, eu confesso que é, para mim, a mais complexa. Vamos conversar um pouco sobre, vou tentar trazer a psicologia analítica no nosso diálogo, você vai ver que não é tão complexo assim, não. Ele é professor, então ele pode tentar me converter para a psicologia analítica, né? Agora, eu com o TCC como aluno, acho que eu nem vou tentar, não, vai ser um tiro no pé. Mas olha, hoje a gente vai falar sobre, a gente vai trazer um ponto do esporte, porque você também é psicólogo do esporte, mas dentro da psicologia analítica. Eu sou psicólogo analítico do esporte. Pois é, juntou duas áreas e faz uma abordagem bem direta, principalmente, e aí a gente acaba observando, né? Não só para o atleta, porque às vezes a pessoa não é atleta, mas te procura e fala assim, não, você não é atleta, não, você não é de um clube confederado, não vou te atender, não é isso. Mas a qualidade do tratamento, do processo terapêutico é muito mais intenso por conta dessa contribuição de várias ciências. Mas hoje a gente vai falar sobre lidar com expectativas e autocobrança. Expectativas pessoais, externas, expectativas da família. Gente, nós somos rodeados de pessoas esperando alguma coisa da gente. É o filho que olha para o pai, espera alguma coisa e às vezes o filho não espera nada do pai, mas o pai acha que ele está esperando e acaba tendo uma autocobrança, que é a outra parte do nosso programa de hoje. Lidar com expectativas e autocobrança. Rodrigo, antes, já te agradecer por estar aqui, repito isso, é muito bom ter a sua companhia para a gente mergulhar sobre esse assunto. Não acredito que um episódio vai ser suficiente para a gente falar sobre tudo, então a gente vai tentar focar em alguns pontos aqui para trazer uma tranquilidade para quem está em casa e sofre com tantas expectativas e uma autocobrança, principalmente num mundo que hoje você precisa ser produtivo demais, dar muitos resultados, senão você fica de lado, você é incompetente quanto a isso. E a gente precisa saber lidar com isso, né? Qual é a grande dificuldade da gente encarar essas expectativas, essa autocobrança e conseguir respirar? Eu vou dizer o seguinte, Armando, a expectativa está sempre olhando para o futuro. Então, e você não sabe nada do futuro. Você tem esperança, você tem expectativas, mas você não sabe o concreto do futuro. Então, eu acho que o mais difícil é você estar o tempo inteiro lidando com aspectos não concretos, com as possibilidades onde tem diversas variáveis que pode fazer com que aquilo ali aconteça ou não. E uma coisa que você falou, às vezes você pensa que as pessoas têm uma expectativa de você determinada e, na verdade, não tem. Então, você cria expectativa em cima de expectativas. Enfim, não é um tema simples, vamos navegar um pouco, vamos dialogar um pouco aí sobre. Eu costumo dizer para alguns pacientes meus que eles não são o sol do sistema solar, né? Então, e eu digo isso porque, às vezes, a gente tem uma sensação, a pessoa tem uma sensação de que tudo depende dela. Então, tudo tem que ela tem que estar no controle. Gente, isso é impossível. E aí, quando eu falo, você não é o sol do sistema solar, olha, vamos lá, nem todos vão estar olhando para você, a sua vida é uma, a vida dela é outra, e ela está olhando mais para a vida dela do que para a sua, e a gente precisa saber lidar com esses pontos de vista que são diferentes e também conseguir se olhar. Agora,
por que essa dificuldade de lidar com essas expectativas? Vamos falar primeiro das próprias, né, das nossas expectativas sobre nós mesmos, sobre o nosso futuro, nosso trabalho. Por que é tão difícil lidar com isso? A gente está focando especificamente na parte do esporte. Sim. Certo? E o esporte, ele tem duas coisas que são muito importantes a gente levar em consideração. Primeiro, às vezes a gente olha para o esporte sempre por uma ótica do alto rendimento. E não necessariamente a prática esportiva, ela é de alto rendimento. Mas a cobrança, ela sempre passa por essa lente. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Se chega, você está num aniversário, agora é Natal, está no almoço de Natal em casa, chegou uma criança de 9 anos de idade que acabou de chegar do futebol. Primeira coisa que você vai perguntar para ela, e aí, fez gol? Exato. Então, sempre passa por essa lógica do rendimento, sempre passa por essa lógica do ter que render, ter que entregar algo, né? Alto e algo. E a outra questão é, quando a gente vai falar de psicologia do esporte, a gente tem que entender se a gente está falando de expectativas de atletas adultos ou de atletas crianças. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa especificamente com crianças de 8 a 12 anos. E ali, durante a pesquisa, eu descobri que atletas aqui do Brasil, tiveram algumas pesquisas que apresentaram isso, com os dados que apresentaram isso, que aqui no Brasil, até os 13 anos, as crianças ou os adolescentes, ali já nos primeiros anos de adolescência, costumam esperar mais agradar aos pais do que alcançar os resultados. Então, resultados para essa criança é alcançar a expectativa dos pais e não delas mesmas. E dentro do esporte, quando a criança está num clube ou ela está numa escolinha de qualquer modalidade, os pais ficam numa pressão em cima. Muito. Não é nem só no campeonato, né? Mas sempre tem aquela fala, né? Olha, estou comprando isso, se esforça. Ó, estou fazendo isso aqui, ó, por você. Muito. Tô levando para treinar todo dia, você tem que treinar direito. Meu irmão, deve ficar uma pressão na cabeça dessa garotada. Muito grande. E eles querendo alcançar essas expectativas do pai. E não alcançar os resultados necessários apresentados ali no esporte. E dentro do possível para ele. Possível para ele. Quando a gente pensa de adulto, quando a gente pensa em relação a adulto, a gente pensa assim, vencedor vai ter um só. Vamos acabar de levar em consideração o que nós tivemos nessa semana, pensando no futebol. Nós tivemos 2 semifinais de Copa do Brasil e uma final de Intercontinental do futebol. Se você perguntasse antes qual seria a final da Copa do Brasil, daqueles 4 times, quais chegariam, a expectativa, estatisticamente falando, maior, era que os 2 times que não chegaram à final estariam na final. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eles não chegaram na final. Eles perderam na semifinal nos pênaltis. Que é um outro espaço de expectativas também bem delicado. Pênalti, né? Já o Flamengo, né, o outro time que teve na final do Intercontinental, se você perguntasse para torcedores o que você espera do jogo contra o Paris Saint-Germain, eu acho que poucos, no fundo, acreditariam ali na possibilidade de chegar aos pênaltis, de fato, quase conseguir ganhar. Só que à medida que você vai vivenciando o processo, as expectativas vão mudando. A expectativa ela é dinâmica. A expectativa não é uma coisa estática. Ela vai mudando, até porque quando você alcançou algo próximo, você vai ampliando, e aí você vai tendo novas expectativas. Então, falar de expectativa é muito importante a gente levar em consideração. Se a gente está falando de crianças ou de adultos. Agora, tem uma coisa interessante que, fazendo uma analogia, né, um paralelo, acho a palavra mais adequada, com essas expectativas, é o que a gente vive no dia a dia com as emoções que a gente sente e aquilo que a gente faz. Porque você sente algo, você sente medo, né, que é uma emoção natural, comum, e aí você toma uma atitude para se proteger daquele medo. Aí aquela atitude vai gerar uma outra coisa em você. E aí vai aumentando, né? Pode chegar a uma crise de pânico, pode ter uma crise de ansiedade, enfim, pode ter um princípio de infarto por conta da pressão, a pressão arterial, enfim. Mas percebe que uma coisa vai levando a outra. E a expectativa, então, nesse sentido, daria no mesmo. Porque você vê, foi para a final. Opa, já não pensava nisso, já foi, já começa a galgar algo maior. É isso. É porque é não estático. É isso, é dinâmico. A sensação e a criação, as duas, tanto sentir quanto criar expectativas,
são aspectos dinâmicos. Agora, lidar com isso é ser ainda mais dinâmico, já que ela muda, eu preciso ter estrutura para, então, encarar. Como faço isso para não tirar o pé do chão? Tá. Partindo da psicologia, eu acredito sempre no trabalho preventivo. E aí, de novo, independente se a gente estiver falando de criança, independente se a gente estiver falando de adulto, independente se a gente estiver falando de esporte de alto rendimento ou esporte de lazer, educação, reabilitação, independente qual o cenário esportivo que a gente está falando, isso que você trouxe pode acontecer. Então, você não pode esperar acontecer para poder, naquela lógica de trabalhar o sintoma, ter alguma coisa que cure aquilo ali. Você tem que trabalhar preventivamente, você tem que trabalhar com que os possíveis cenários que possam surgir na sua frente, e quando ele surgir, você não ficar pensando lá na frente. Assim, não, calma aí, esse cenário Você que eu pego de conheço. surpresa. Você pega de surpresa. Esse cenário que eu conheço. E eu vou voltar a uma coisa que você falou no início, Anderson. Sim. A expectativa que os outros geram em você. E aí agora eu estou falando especificamente do atleta alto rendimento adulto. E aí falando da psicologia analítica. Tem uma coisa chamada... Vamos lá, vamos entrar na psicologia analítica, eu estou muito curioso. Tem uma coisa chamada persona na psicologia analítica. O que é a persona? É a imagem que você quer construir para o social e é a imagem que o social espera que você apresente. Pode não ser verdadeira. É sempre simbólico. Psicologia analítica é sempre no simbólico. Jung fala, nada é real. Tudo é simbólico. Então, já parte daí. Então, a expectativa, ela nunca é real. Voltando à expectativa e voltando à autocobrança, os dois nunca são reais. Elas são sempre em cima de algo simbólico. A vitória é simbólica, ela ainda não existe, então eu vou imaginar, vou idealizar algo para aquilo que, como você falou, é interessante, só um vai vencer. Ah, mas vou ficar em segundo, terceiro lugar. Ok, mas só um ganha o primeiro lugar, não tem... Ao não ser um empate. E não são todas as modalidades esportivas que permitem o empate. Não são. Né? E aí, quando eu tenho essa consciência de que, bom, a vitória é algo que eu desejo, pode não acontecer, eu já fico um pouco mais preparado para essa expectativa que não quer dizer que ela vai acontecer, mas assim, eu já tenho uma deixa de que pode não ser o que eu estou esperando. Vamos pensar para além de uma partida, para além de uma disputa, vamos pensar na carreira de um atleta. É fundamental, você atleta, se você estiver aqui assistindo, é fundamental você ter plano B, plano C. Eu não estou falando para você não ter expectativas na sua carreira. Eu não estou falando para você não ter expectativas no sucesso, na vitória enquanto atleta. Mas você não tem ideia do que vai acontecer no percurso. Mas essa sua fala pode gerar, e aí você já deve ter visto isso muito de perto, pelos seus pacientes, as pessoas, toda sua linha de trabalho e pesquisa, que você falar isso para alguém que não foi preparado para ouvir isso, você fala assim, você não está acreditando no meu sonho, você não acredita que eu sou capaz, não acredita que eu tenho o dom de fazer esse tipo de modalidade, é quase, para alguns, é puxar o tapete e dar a facada. Por isso a importância do trabalho preventivo. Por isso a importância de trabalhar isso desde lá atrás. Mas no fundo, mesmo um atleta que tenha o sonho, e os atletas costumam carregar sonhos, não só seus, como os que estão em seu entorno, né? A possibilidade, por exemplo, a possibilidade de lesão sempre existe. A possibilidade da não vitória sempre existe. Então, aí voltando para a psicologia analítica e colocando um outro termo da psicologia analítica, a sombra. Aquilo que você não enxerga, mas que está no campo de possibilidade, ela vai estar na sombra. E você precisa levar em consideração o que está na sombra, até para alcançar o que você quer, até para se preparar. Eu uso muito o exemplo, Anderson, do surfista de onda gigante. Ele tem que ter medo daquela onda. Ele não vai deixar de dropar, ele não vai deixar de entrar no mar, mas ele precisa saber dos riscos, ele precisa saber da sombra que há naquele percurso. Então, existe uma persona e existe uma sombra. Isso. Persona é o que eu quero apresentar para as pessoas, o que as pessoas esperam que eu apresente. Isso. Sombra são os percalços que existem diante daquela situação. E eu preciso
reconhecer essa sombra. Sombra é o que não está consciente, mas que existe no campo. Tá? Tem alguma variável ali no campo, uma variável ali na situação, no cenário, que não está consciente, mas que está atravessando aquele cenário. Geralmente, e principalmente os atletas de alto rendimento são os que mais sofrem lesões. Sim, claro. Lógico, né? Uma sobrecarga gigante em cima do corpo. Essa lesão está na sombra. A possibilidade de ter a lesão está na sombra. Ok. E se você não se prepara preventivamente com fisioterapeuta, com alimentação e com todos os outros profissionais das ciências e dos esportes, para você poder evitar com que aquilo ali, não evitar, mas diminuir a possibilidade que aquilo ali aconteça, possivelmente as possibilidades aumentam. Essa preparação do que está na sombra permite também com que o atleta possa ou estar mais preparado ou ficar menos surpreso quando acontecer a tal lesão que ele vai precisar fazer uma mudança de percurso. É isso. E para uns, às vezes é fim não só de carreira, mas para uns podem considerar fim de vida. Luto, exatamente, fim de vida, luto, acabou. E não necessariamente. No momento em que você se depara com essas possibilidades, que é o que está na sombra, né, do que pode acontecer, você consegue dar uma puxada do freio de mão das expectativas surreais? Isso, é claro. É exatamente isso, que você trabalha com aquilo ali de forma mais real, mais concreta, apesar de ainda estar no campo simbólico. Por que está no campo simbólico? Porque ainda não aconteceu. Sim. Então está no campo simbólico. Mas você está trabalhando com todas as variáveis. Esse termo é muito importante. A gente, quando pensa em algo, quando a gente tem um objetivo, a gente costuma só olhar o final. E durante o processo, você tem diversas variáveis que vão atravessar aquele caminho. Se você trabalha de forma preventiva, se você trabalha atento a todas, você não vai conseguir olhar para todas as variáveis, mas ficar atento ao maior número de variáveis possíveis, você vai evitar ter expectativas surreais, como você trouxe, e frustrações ou autocobranças danosas. É interessante você falar isso, porque a gente hoje tem uma grande vantagem diante daqueles atletas que começaram no início realmente do esporte. Porque hoje a gente tem biografias, a gente tem histórias. Pessoas que caminharam na mesma proporção, tiveram seus percalços, seus problemas, e eles deixaram registrado. Talvez não deixaram em livros, mas as histórias são conhecidas. Você hoje tem essa vantagem, né, de conseguir olhar e ver, olha o exemplo de fulano. Ah, ele fez isso. Pô, mas esse aqui é jogador de futebol. Cara, mas ele não ganha dinheiro só com futebol. Ele é um empresário, ele faz isso, faz aquilo outro. Ele teve o plano B, C, D. É isso. Duas coisas. Uma, sim, nós temos muitas autobiografias, não tanto no futebol, mas tênis e vôlei e outras modalidades. E a gente tem que saber, assim, isso é principalmente para quem é pai, mãe de crianças envolvidas com o esporte. A trajetória daquelas pessoas ali representadas são trajetórias e narrativas da história daquelas pessoas ali. Cada um de nós temos uma coisa chamada mitologema, o nosso mito, o nosso percurso, que na psicologia analítica a gente vai chamar de processo de individuação, que é o nosso caminho, que é a nossa jornada, vamos simplificar assim. Então, não é porque aconteceu tal situação, tal contexto com um determinado atleta, que vai acontecer com outro, que a história vai assimilar com a outra pessoa. Isso é uma coisa importante para trazer. A outra, eu me perdi um pouco agora. Você estava falando da autobiografia e você falou também, Anderson, de você ver o que aconteceu para servir de referência. Isso é parte da autobiografia. E você trouxe uma outra parte também que agora me deu um branco. E agora eu não lembro mais. Mas deixa eu te fazer uma outra questão. Não, sem problema. Deixa eu fazer uma outra questão. Você pontuou do olhar para o futuro e ver só o resultado. Isso. Você falou agora há pouco sobre isso. E aí beleza, me projetei, estou olhando o resultado. Aí a gente tem uma diferença aí de algumas pessoas. Aqueles que veem excessivamente o positivo, e aí descarta a elaboração de um plano B, C ou D, e outras que veem exclusivamente o negativo.
Eu não vou conseguir porque fulano nunca me escolhe para jogar, porque Beltrano é melhor do que eu, porque não adianta me esforçar que não vai dar em nada. Isso aí pode criar ambos, a polarização extrema, podem trazer prejuízos. Que eu acho que você destaca. Então, isso é uma coisa muito da sua área da psicologia, que é a terapia cognitiva comportamental, que a gente está falando de crenças limitadoras, né? O que eu vou olhar é como é que essas crenças estão sendo simbolizadas por aquelas pessoas. E aí depende muito da jornada de cada um. Depende, porque assim, quando eu penso nisso que a TCC chama de crenças limitadoras, né? Ou pensamentos congelantes, tantos outros termos que tem, eu não acho que acontece de forma isolada. Há sempre uma anamnese, há sempre uma história por trás daquela crença. E aí você tem que olhar para essa anamnese, tem que olhar para essa história. Então, por que aquela pessoa acredita naquilo ali? Então, não tem muito como a gente trazer o que faz, o que acontece, como é que se dá, porque depende muito da história e do percurso de cada um. Mesmo que seja simbolizado de uma maneira muito parecida, eu não consigo acertar cesta de 3. O que faz aquela pessoa ter essa crença? O que faz aquela pessoa achar que não consegue acertar a cesta de 3? Então, é muito particular, é muito pessoal de cada um. E uma coisa que você trouxe agora, que eu lembrei, naquela hora que me faltou, foi do plano B, plano C, plano D. Quando a gente pensa em psicologia do esporte, quando a gente pensa em prática esportiva de alto rendimento, a gente costuma olhar para quem conseguiu chegar. Isso é 1%. É o alvo. Isso é 1%. Isso é 1%. A grande maioria das pessoas que trabalham com esporte enquanto atleta profissional, porque sim, é um trabalho, é uma profissão, são pessoas tentando trazer seu ganha-pão para casa. Sabe? Não são pessoas que ganham aquela grana que a gente vê na televisão e etc. Não. São pessoas, por exemplo, vou voltar para o futebol, que é uma coisa mais comum para as pessoas saberem. São pessoas que passam um ano inteiro disputando competições estaduais ou regionais em times de pequenas projeções de diferentes estados. Para quê? Para conseguir tirar algum salário para poder levar para casa naquele mês. Que nem sempre são salários milionários. Não, nem sempre não. Quase nunca são salários milionários. Os salários milionários, se você tem 20 times na Série A e você tem um plantel de 30 jogadores por time, faz a conta aí, esse ganha os salários milionários. A grande maioria não está nem na Série C. Somos muitas pessoas vinculadas ao esporte, tentando vidas esportivas e que não tem espaço para todo mundo. Então, essas pessoas precisam pensar em plano B. E não é tirar o sonho dela. Eu costumo brincar, aí voltando para os adolescentes. Quando eu estou trabalhando com adolescente, eu costumo brincar que é mais fácil você passar no vestibular para medicina do que você chegar ao estrelato de um Vini Júnior, de algum atleta específico do seu esporte que você esteja praticando. Mas aí aí tem uma questão que é bem interessante. Na comunicação, né, a gente tem identificações. E aí, eu até consigo compreender essa busca e essa crença de que, Vini Júnior, não, ele conseguiu, ele está lá. Eu me identifico porque a minha história é parecida, não foi fácil, esse ele conseguiu. E aí, de certa forma, quanto mais você vê aquele personagem, e eu falo personagem do Vini Júnior, Neymar, ou enfim, qualquer outro jogador... Persona. Não é desmerecendo que é falso, não. Estou falando que é uma pessoa. E aí, quanto mais eu vejo, não sei se já aconteceu isso com você, quando eu via muita TV, quando era menor, e eu assistia muito ao apresentador Gugu Liberato. No dia em que foi anunciado o falecimento dele, eu recebi aquilo e caramba, tomei um susto. Naquele momento, eu estava sozinho em casa quando eu cheguei. Eu cheguei em casa, fechei a porta, sentei no sofá e desabei. Porque de tanto vê-lo, ele era da minha família. Sim. E aí, eu estou trazendo essa história porque quando você vê um adolescente que olha para um atleta e você gosta, você assiste muito. Sim. Ele se torna algo muito próximo. Sim, identidade. Sim. E aí a dificuldade de fazer essa desconexão de que ele é esse talvez menos de 1% que conseguiu alguma coisa. E que a maioria vai ficar
na busca, mas que não vai conseguir chegar lá. Tem duas coisas aí. Primeiro, você se vincula com uma persona daquela pessoa. Seja o Gugu ou seja o Vinícius Júnior, você se vinculou com aquele que aparecia na televisão aos domingos. E não com todos os outros papéis sociais que ele ocupa na vida. Então, até porque na época, gente, não tinha internet, nem rede social para ver nada, né? Ou você senta ali na hora que está passando o programa, ou você perdia, só no próximo domingo. Quando a gente pensa em atletas olhando para Vini Júnior, olhando para tantos outros atletas que deram certo, que conseguiram esse lugar no Olimpo, digamos assim, vamos falar de atletas olímpicos. Sim. É claro que a identidade e a identificação é fundamental. O que não dá é para você colar nessa identificação. Você achar que aquela história vai ser a sua história. São percursos diferentes. Então, funcionar como exemplo, sim. Mas você tem que estar o tempo inteiro. Quantos Vini Júniors não chegaram? Não é que você não vai chegar. Vai estar sempre chegando. Mas você vai chegar no seu lugar, não no lugar do Vini Júnior. Que pode ser maior do que o do Vini Júnior. Exato. Pode até ser maior do que o Vini Júnior. Então, você vai construir o seu percurso. Porque o Vini Júnior ele ocupa outras pessoas, ele tem outros papéis sociais para além daquele ali. Então, sim, claro que é importante. Eu não estou falando para a gente não olhar para esses atletas. Mas o que eu estou falando é que, na questão de expectativas e de questões de autocobrança, é muito nocivo quando você cria algo. Vamos lá, um atleta chega para trabalhar comigo. Quero chegar à seleção brasileira. Não vou nem falar de futebol. Quero chegar à seleção brasileira. Tá, qual é o lugar do ranking no vôlei você está atualmente? Eu estou jogando no time aqui da cidade X. Tem um percurso gigantesco para você chegar lá. Sim. Então, assim, não é porque eu quero alguma coisa, né? Porque você falou muito disso, né? Da coisa do você não é o sol, né? Você não é o centro. Nós vivemos uma era muito narcisista, né? Nós vivemos uma era muito egocêntrica. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou e faço. Não é assim. Somos vários na sociedade, somos vários querendo várias coisas. Então, vamos juntos, construindo. Então, assim, por isso, e aí também uma coisa que eu trabalho muito, que vem da TCC, vamos criar metas e objetivos plausíveis. Eu vou olhar, pela psicologia analítica, eu vou olhar isso como simbólico. Sim. Mas a técnica de criar, vamos fazer passo a passo, vamos fazer degrau a degrau. Você está na cidadezinha cheia de tal, você não vai chegar na seleção amanhã. Tem todo um percurso, tem todo um processo. E se não acontecer no meio do caminho? E se a idade não permitir? E se você tiver uma lesão? O que você vai fazer da sua vida? Tem muitas coisas na sombra. É isso. São muitas variáveis. A gente falou no bloco passado, você trouxe duas situações, né? Como a criança e o pré-adolescente encara a cobrança, que geralmente é a expectativa dos pais sobre eles, e do adulto, que é uma expectativa já do clube, dos torcedores, se já fizer parte de algum time ou de algum grupo, mas também a autocobrança. E aí a gente se depara com esse excesso. Todo atleta tem que treinar muito, senão ele não é um atleta de alto rendimento. Né? Não é o cara que joga um futebolzinho todo sábado. Que é atleta amador, tá de boa. Se você joga bola no sábado, ele pode se lesionar? Pode, com certeza, rapaz. É por isso que eu não jogo bola. Para não ter esse problema. Duas coisas que eu não faço. Jogar bola, porque quando Deus criou a bola, não criou o Anderson. Então, nenhum esporte. Eu gosto de esportes individuais. Legal. Esse negócio de esporte em grupo me deixa muito tenso. É muita gente com muita expectativa no que eu vou fazer. E autocobrança. Exato. Tanto que se eu estiver jogando futebol e a bola vier para o meu pé, eu entro numa crise de ansiedade e falo assim, o que eu vou fazer com esse negócio? E se eu fizer errado? Eu prejudico o grupo inteiro. Então, eu prefiro os esportes individuais. Corrida, né? Gosto de nadar e tudo mais. Outra coisa que eu não faço é luta. Imagina como repórter eu chego aqui com o olho roxo. Eu preciso do emprego. Não tem como. Agora, quando você falou de adulto, me lembrou muito a nova onda. E eu digo nova porque parece que está cada vez mais popular o famoso jiu-jitsu. E assim, a galera está muito empenhada. E quando eu digo muito, não é porque antes não estava. Mas hoje tem mais pessoas aderindo e treinando mesmo, participando de campeonato. Às vezes não vai ser eu ganhar um cinturão em algum lugar.
Mas vai fazer aquele campeonato ali estadual, vai para outro estado para competir, né? Sai do Rio, vai para São Paulo ou vice-versa. Essas expectativas, elas são altas, mas existe uma cobrança em excesso, ou eu é que não sei lidar com essa cobrança? Tá. Acho que é importante. Você trouxe do jiu-jitsu, que está em nova onda, né? Na década de 90 também era uma onda. Em 2019, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma cartilha, não é uma cartilha, é uma referência técnica, é uma coisa que eles chamam de CREPOP, para psicologia do esporte e políticas públicas, mas aí você não trabalha necessariamente só com políticas públicas, que você acessa gratuitamente na internet. Referências técnicas de psicologia do esporte, Conselho Federal de Psicologia. Lá ela traz que qualquer modalidade esportiva tem duas coisas intrínsecas: a cultura e o imaginário esportivo. Então, essas expectativas e essas autocobranças, muitas vezes, estão muito mais inseridas nessa cultura daquela modalidade ou nesse imaginário daquela modalidade do que no próprio competir, no próprio treinar, no próprio vivenciar aquilo ali. Então, as relações, você falou de esporte individual, tudo bem, mas o esporte nunca, você vai treinar com alguém. Então, as relações sociais, elas passam necessariamente, segundo essas referências técnicas, necessariamente por esses imaginários e por essas culturas esportivas. Então, muitas vezes, a autocobrança e a expectativa, elas são consequências daquilo que está no imaginário e na cultura daquela modalidade. Faz sentido. E traz à tona uma fala que hoje em dia você não pode simplesmente jogar um futebolzinho. Você tem que ser o craque do time. Você não pode só correr. Você tem que maratonar. Sim. E seu pace tem que ser bom. Sim, o seu tempo tem que ser, né, quase que de um haitiano. Os caras correm 1 quilômetro em 2 minutos. Gente, nem se a minha língua ficar lá atrás eu consigo correr em 4 minutos 1 quilômetro. Tem gente que consegue. Só que hoje você não pode simplesmente praticar o esporte. Você precisa ter um despontamento, você precisa ter alguma relevância. E isso, às vezes, pode não ser só da pessoa, mas como você falou, desse imaginário, da questão da cultura daquela modalidade, faz uma cobrança ou dá uma sensação para a pessoa: olha, você não pode simplesmente participar. Você tem que ser muito bom. E isso acontece de forma muito natural, que a pessoa não consegue perceber? Boa pergunta, Anderson. Acho que às vezes sim. Acho que às vezes você está tão dentro daquela cultura, você está tão dentro daquele imaginário, que quando você fala está no natural, a pessoa não percebe, é porque está na sombra. São aquelas variáveis que eu estava falando no bloco anterior, que estão atravessando o processo daquele sujeito, mas que não está enxergando. Por quê? Porque a nossa relação não é só com a gente, é com o social principalmente. Nós somos seres sociais. Quando você falou, você tem que mostrar ali um destaque, nem que seja na sua rede social. Nem que seja na sua... Você tem que ter alguma relevância, nem que seja na sua rede social. Tem até um aplicativo agora que foi divulgado, que você não precisa correr. Você contrata lá e alguém corre para você no teu nome, para você poder publicar. O importante não é você ter saúde, é você mostrar lá, 15 quilômetros corridos, 5 da manhã. O que importa é o que a sua persona está fazendo, não o que você está fazendo. Pois é, rapaz. Agora, quando você recebe essa cobrança excessiva, mas também pode ter aquela expectativa saudável. Existe algum segredo para equilibrar isso? Falar assim, peraí, isso aqui está em excesso. Não, isso aqui é natural, isso aqui é comum. O segredo é sempre partir do que o atleta está te trazendo. Então, essa balança, quem vai te mostrar aonde está nocivo e aonde está sendo motivador para poder caminhar, é o atleta que está contigo. É claro que ele pode estar com uma percepção
não tão realista daquilo ali, e você vai fazendo perguntas e você vai mostrando até que vocês dois juntos percebam se aquilo ali está sendo nocivo ou se aquilo ali está sendo uma mola catalisadora, uma coisa que está fazendo aquela pessoa ali andar. E para você poder fazer isso, eu vou voltar a uma coisa que eu falei no bloco anterior. Você tem que olhar a história daquela pessoa dentro daquela modalidade. Você tem que olhar a história do que faz com que a pessoa tenha uma autocobrança tal. Por que a pessoa criou aquela expectativa e não uma outra? Por trás daquela expectativa e por trás daquela autocobrança tem todo um histórico. Sim. Uma coisa que a gente chama na psicologia de anamnese esportiva. Entendi. Você tem que olhar para essa anamnese esportiva. Então, você tem que mergulhar. E muitas vezes, como você perguntou para mim agora há pouco do natural, às vezes o atleta vai nem percebendo. Então, é uma maneira de, vamos parar, vamos respirar e vamos olhar para esse percurso. Você fala dessa anamnese esportiva, né? E não tem como a gente receber nenhum paciente e não fazer uma anamnese. Isso. Tá? Independente da abordagem. Isso. Seja de Jung, seja TCC, seja a psicanálise, seja de Freud ou de Lacan, tá? Qualquer abordagem precisa, porque a gente precisa ter um conhecimento da história daquela pessoa. E não é só perguntas e respostas. Às vezes são observações, são interpretações, são indagações que você faz para aquele paciente de que, isso aconteceu, meu pai saiu de casa. E como foi? Quando aconteceu? Quem estava junto? O que você sentiu? O que aconteceu depois que ele... Isso tudo não é só o fato... meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos de idade. No esporte seria... meu pai me colocou em tal modalidade. E aí, como é que você reagiu? Minha mãe pediu para eu fazer tal esporte. Minha mãe me tirou de tal modalidade. Meu pai me tirou... Isso a gente está falando das pessoas que têm pai e mãe. Uma pessoa responsável por ela... E o fato, você falou, muito interessante, né? Meu pai me colocou no... Às vezes o camarada, o rapazinho, nem queria. Ou então queria, porque viu que o pai ia ficar feliz. É a expectativa do pai. Aquele corte dos 13 anos. Até os 13 anos, normalmente, a expectativa é em relação ao que os pais, e aí eu estou botando mãe, pai ou qualquer outro responsável que está ali junto, tem daquela criança. Então, tem uma história clássica, que é... uma atleta de basquete, aos 17 anos, que vira para o pai e fala, não quero mais jogar basquete. Aí o pai vira para ele e fala, você está sendo um ingrato. Porque quando você tinha 10 anos, eu te perguntei se você queria que eu vendesse todo... Ele trabalhava com carros. É real esse caso? Tá num programa da ESPN. Posso falar nome de marcas? Pode. Se eles quiserem patrocinar a gente... Então, chamado Trophy Kids. Um documentário chamado Trophy Kids. Esse eu não conheço. Rapaz. Crianças Troféus. Trophy Kids. E aí o moleque com 17 anos vira e fala, não quero jogar basquete. Ele falou, você é um ingrato. Porque quando você tinha 10 anos, eu perguntei se você queria que eu vendesse todas as minhas lojas para investir no seu esporte. Você falou assim. É claro que ele falou assim. Porque o pai era referência. E não tinha a mínima ideia do que é vender a loja de carro. Aí, quando chegou aos 17, quer chamar a criança de ingrata. Então, isso acontece muito. Esse exemplo eu sempre utilizo para quando eu estou trabalhando com os pais ou quando eu estou trabalhando com categorias de base. E quando eu falo isso, eu olho para a câmera porque eu sei que a gente tem muitos pais, muitas mães que trabalham com criança, tem seus filhos envolvidos no esporte. Calma, cara. É uma criança, é uma adolescente. Calma. Acho que isso é importante. Segura essa expectativa, segura essa autocobrança, porque vai ser muito nociva para ele. Constrói junto. Calma. E aí eu vou estender uma coisa. Você pergunta para o seu filho se ele quer. Ele pode dizer que sim. E pode mentir. Isso, porque acho que você quer essa resposta. Exatamente. Procure alguém com quem ele possa conversar. E aí eu não vou puxar sardinha para a psicologia, não. Mas é talvez o profissional que vai ter mais... vai ser mais fácil, talvez, de você conseguir. Um mentor tal, do time tal, para mostrar... Às vezes a gente não tem acesso a tudo isso. Então, um psicoterapeuta, ele vai conversar e vai conhecer essa criança, esse seu filho, para trazer para você, dando uma devolutiva, se é isso que ele quer mesmo. Talvez na sua frente ele vai falar que sim. Na sua frente ele vai comemorar quando você estiver parabenizando. A questão é que, será que é isso mesmo que ele tem a intenção?
Já vimos casos de crianças que faziam futebol e odiavam futebol. Graças a Deus, meu pai não me colocou no futebol. Mas é Porque se ele me colocasse no futebol, eu não sei. Eu acho que eu ia fugir das aulas, porque não consigo, não rola química entre eu e a bola. A questão é que nem sempre os pais vão ouvir. E muitas vezes os filhos vão falar aquilo que o pai quer e o pai não vai saber a verdade. E não vai falar o que o pai quer porque o pai quer. Vai falar o que o pai quer porque, para ele, o que importa é ser aceito pelo pai, pela mãe. É aí que está. Por isso esse corte aos 13 anos. E são dados, até os 13 anos. O que importa para a criança, e para aquele inicial ali da adolescência, são as expectativas dos pais, dos responsáveis para eles. E aí você falou agora, procura um profissional e tal. Nós temos, todas as universidades que têm psicologia do esporte, tem uma coisa chamada estágio em psicologia do esporte. E aí oferece trabalhos gratuitos para a população de uma maneira geral. Sim. Nós temos uma associação nacional chamada Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, ABRAPESP. Tem profissionais que atendem de preços diversos, atende social, atende tudo. Nós temos no Rio de Janeiro uma coisa chamada ASOPERD, Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Procura quem de fato trabalha com aquilo ali. Pensa na saúde. Seja você atleta de alto rendimento, seja você criança, pensa na sua saúde. Acho que é isso. Só fazendo um adendo, você comentou e trouxe esse dado, né? Até os 13 anos, a criança, o pré-adolescente, vai dizer o que os pais querem ouvir, porque para eles o importante é agradar os pais. Aí você pensa assim, caramba, aí na minha época não tinha isso não. Na minha época eu tinha que agradar os meus pais até os 18 e tudo mais. Tá, eu não vou entrar nessa mudança de gerações. Porém, acho que todos os pais preparam os filhos para serem independentes, para seguirem a vida e não dependerem dele para ter sustento, segurança, proteção, comida, nada. Eu acho que esse é o intuito de todo pai. Inicialmente, de forma mais básica possível. Quando seu filho começar a ter as opiniões dele, lembre-se que você preparou ele para isso. Você não preparou o seu filho para ele simplesmente deixar de lado tudo que ele gosta, o que ele pensa, para fazer aquilo que você quer, da maneira como você quer, e simplesmente ignorar a si próprio. Porque você sempre falou para ele desde pequeno que ele seria um grande homem, que ele ia conquistar muita coisa, que ele era inteligente, que ele era esforçado, que ele ia ter um bom futuro, que ele ia... E aí, na hora que ele começa a se posicionar, aí é um problema, porque não... E Anderson, vamos entender o seguinte, a gente está falando de ser humano. O ser humano tem um aspecto natural, cognitivo do ser humano. Quando eu falo em torno dos 13 anos, não é porque do nada acontece, é um processo cognitivo. Natural. Sistema nervoso da nossa espécie humana. Então, assim, isso costuma... É claro que alguns vão acontecer antes e outros vão acontecer um pouco depois. 13 anos é a média. Sim. Isso costuma acontecer aos 13 anos. O que eu quero alcançar é o reconhecimento daqueles que estão ali como meus líderes, meu treinador, meus pais, minhas mães, e pessoas que estão ali como responsáveis, com os adultos que estão ao meu redor, Sim. até os 13. Depois disso, eu começo a valorizar, aí sim, as minhas conquistas. De novo, a gente está falando de uma média. E a gente está falando de uma capacidade cognitiva do sujeito, Sim. da nossa espécie enquanto desenvolvimento humano. Já que você trouxe a família para a nossa conversa, como é que a gente consegue observar essa influência da família e do social para essa cobrança ou essa autocobrança? Isso pode promover esse desvio, não vou talvez chamar de desvio, até porque a autocobrança, até certo ponto, ela é importante. Você precisa também se cobrar para você crescer, melhorar e tudo mais. Mas esse exagero, família, tem um ponto muito importante nessa construção? Eu vou te responder, Anderson, indo talvez na direção contrária. Quando você me faz essa pergunta, provavelmente você está pensando na criança e no adolescente. Eu vou responder a parte do adulto para depois ir para a criança e adolescente. Perfeito. Eu lembro de um atleta que eu trabalhava que ele falava, eu não aguento mais todos ao meu redor estar aguardando os meus resultados. Eu não posso fazer mais, eu não posso errar, eu não posso fazer nada porque todo mundo que está ao meu redor está esperando o resultado X meu
E eles acham que esperam mais do que eu mesmo espero dos meus resultados. E às vezes não é possível eu alcançar aquilo ali. Então ele falava, eu não aguento mais, isso está sendo muito danoso para mim. O que ele fez? Ele conseguiu um clube fora. Esse caso, ele teve que se distanciar da família para conseguir viver naquele emprego dele. Pode-se dizer que era uma família tóxica? Acredito que sim, acredito que sim. Então, essa expectativa e essa autocobrança de forma nociva não acontece só com crianças e adolescentes, das quais acontece muito. E aí, por que isso acontece? Vou voltar àquilo que a gente falou no bloco 1. Quando a gente pensa em atletas que alcançaram sucesso, a gente pensa, o sucesso, ele vem normalmente atrelado com o sucesso financeiro. Uhum. Nós temos uma sociedade, nós somos um país onde a sua grande maioria está no corre, onde a sua grande maioria está na correria, tentando levar a comida para casa. Tentando sobreviver. Tentando sobreviver. E aí vê no esporte uma possibilidade de ter uma vida um pouquinho mais saudável, porque não aguenta estar em 3 empregos, não aguenta dormir só 5, 4 horas por dia. Então, assim, e aí isso acaba gerando naquela criança e naquele adolescente. Quantas vezes eu ouvi vai minha aposentadoria para uma criança, os pais na arquibancada gritando e falando vai minha aposentadoria. Não pode ser assim. Nossa. Não pode. Isso é muito comum, Anderson. Isso é mesmo? muito comum. Quem acompanha crianças em competições sabe o quanto essa frase é comum. E aí você bota naquela criança tudo. Joga um peso gigante nas nem costas sabe daquela criança. Que é aquilo ali. Eu me deparo às vezes com algumas falas de pais e mães dizendo que não, eu dei tudo pro meu filho, quando eu ficar mais velho ele tem que me sustentar, ele tem que cuidar de mim. Aí eu não vou entrar nesse debate, porque a gente precisaria de mais umas 4 ou 5 horas para a gente poder apurar isso. Né? Porém, a gente, quando tem um filho, a gente tem uma missão. A gente tem mais do que uma missão. Diante da lei, é uma obrigação. Você precisa dar suporte para aquela criança. Uhum. Mas na lei não tem nada dizendo que aquela criança tem que retribuir aquilo, muito menos ser a aposentadoria de alguém que vendeu todas as lojas para investir na carreira de um jogador de basquete. Tá vendo o tamanho da expectativa que tem em cima dessas crianças e desses adolescentes? E isso é interiorizado. Claro, de alguma maneira aquilo ali vai bater naquela criança, naquele adolescente. E quais são esses impactos que você destaca? Tem de tudo, inclusive o querer sair. Mas tem de tudo. Mas o querer sair da modalidade, não aguento mais. Tem uns dados muito interessantes. O que leva criança e adolescente a entrar no esporte, normalmente é o mesmo motivo que faz ela sair do esporte. Quero para poder agradar os meus pais. Saio porque eu não aguento mais essa pressão dos meus pais. Quero para poder criar grupos de amizades. Saio porque eu não aguento mais o quanto eu estou sofrendo em grupos de amizade. Normalmente, o que leva crianças e adolescentes a iniciar a prática esportiva é o mesmo motivo que faz ter evasão. Então, uma grande consequência é o número de evasão. E quando eu falo evasão, eu não estou falando de evasão só na tentativa de chegar à elite esportiva. Eu estou falando de evasão da vivência esportiva durante a sua vida. Uhum. O que isso gera? Uma cultura do sedentarismo. Uma cultura de onde eu não vou fazer prática esportiva, porque a minha vivência esportiva foi muito nociva. Gera uma aversão total. Uma aversão. E aí, pensando em questões de saúde, etc e tal. Aí a gente vê um caos no sistema de saúde, na saúde daquela pessoa. Agora tem uma questão. Acontece essa pressão, ele está lá dentro e, como você trouxe, a maioria dos casos é pular fora. Não quero mais. Acontece muita evasão. Tem muitas evasões. Agora, ali dentro, emocionalmente, o que você aponta como um grande gatilho para transtornos? Então, mas aí eu vou voltar ao que a gente falou no início desse segundo bloco. A questão da cultura e do imaginário esportivo. Depende da modalidade que a gente estiver falando. Por exemplo, modalidades que trabalham muito com aspectos estéticos. Uhum. Salto ornamental, ginástica olímpica, vôlei de praia. Tem muito transtorno alimentar. É mesmo? Muitos transtornos alimentares.
Porque o estético é cobrado Conta de uma muito. maneira que, às vezes, o biotipo daquela pessoa não vai apresentar aquilo ali. Ela pode ser muito boa, ela pode, inclusive, fazer o que o esporte determina. Mas no imaginário, na cultura daquela modalidade, há uma cobrança estética e aí acaba gerando transtornos alimentares. Então, um dos pontos que você me perguntou, Entendi. transtorno alimentar é uma coisa muito presente em esporte. Na pandemia, tiveram alguns pesquisadores que publicaram mostrando que muitos atletas apresentam... Muitos atletas não. É mais comum atleta de alto rendimento apresentar ansiedade. E eu vou ficar só com ansiedade. Apresentar quadros de ansiedade maior do que quem não é atleta. Por causa dessa cobrança. Por causa dessas expectativas. Então, assim, a gente tem que trabalhar. Isso vai existir. Como a gente falou lá no início, a cobrança e a expectativa, ela pode ser catalisadora, mas ela tem sido muito inibidora. A gente hoje deixou aqui acho que deixa uma mensagem bem interessante, e aí falando de Jung, né, da sombra, que acho que foi uma das coisas que eu destaco aqui do nosso programa, é encarar as possibilidades dos problemas que podem acontecer. As variáveis. As variáveis. E isso pode fazer com que você, seja com seu filho ou você que seja atleta, consiga olhar para o seu caminho, o seu processo, talvez de uma maneira mais realista. Isso. Né? Deduzindo que, olha, isso pode acontecer e eu preciso estar preparado. Vou trazer outro termo do Jung, porque agora eu gostei do negócio. Já virou psicólogo analítico. Não convém exagerar, não convém exagerar. Não, mas é interessante, porque quando a gente se debruça sobre isso e começa a observar isso na prática, muda completamente a cor da coisa. Mas a individuação, que é um processo, né, do chegar onde você tem que chegar, da maneira que você pode chegar, só é possível com esse autoconhecimento, essa autorreflexão, com essa visualização do que pode acontecer de uma maneira muito realista. A família, como você trouxe, é um braço que pode jogar a criança ou adolescente para o buraco, como também pode levantar e favorecer, abrindo os olhos de plano A, B e C. Eu estou fazendo aqui um resumão de tudo que a gente falou hoje, porque a gente chegou já no nosso finalzinho e eu não posso estourar, senão o meu diretor me arranca daqui. Ele tem uma expectativa. Ele tem a expectativa dele, eu tenho que atender, senão... Mas, Rodrigo, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Foi muito bom. Você trouxe uma leitura sobre o esporte dentro da psicologia, com a questão da psicologia analítica, de uma maneira muito ímpar, assim, foi muito agregador para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Anderson. Acho que é importante levar assim, o esporte, ele não necessariamente faz bem nem mal. Depende do que você fizer dele para a sua vida. E no final você trouxe, ao invés de você olhar para onde você quer chegar, olha constantemente para o processo. Olha para a jornada. Olha para esse processo. Fica analisando e autoanalisando o tempo inteiro o processo. Acho que isso e um psicólogo é fundamental, uma psicóloga é fundamental para esse percurso. Tá aí. Rodrigo, como é que faz para encontrar você nas redes sociais? Você usa? Eu uso apenas Instagram. Eu sou de uma geração antes disso tudo, né? Então, pois não fala não, eu sou também. Psicologia com Pierre RV. Psicologia com Pierre RV. Tá aí. Segue lá, vale a pena e a gente vai aprendendo um pouco mais. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Sucesso para os próximos alunos, próximos pacientes aí, que seja, acho que o crescimento deles é a alegria de todo psicólogo, né? Obrigado pelo convite e é isso. Vamos aí, sempre que precisar. E você de casa, obrigado pela sua audiência. Espero você no nosso próximo encontro aqui do Psicologia e Propósito. E não se esqueça, a gente pode praticar esporte. A gente só não pode esquecer que o esporte também não é tudo. Existem muitas outras variáveis, foi uma palavra que a gente muito usou aqui. Bom, esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.